Para iniciarmos a sétima carreira, nós viraremos o trabalho e nós faremos arremates. Então, passe a agulha no ponto que está à sua frente, puxe a laçada e essa mesma laçada passa pelo ponto que está na agulha. Este é o ponto baixíssimo. Nós temos que executar 11 arremates e aqui você acompanha o que é o meu segundo arremate. Veja, para cada ponto eu puxo uma laçada e já arremato, executando o ponto baixíssimo. Aqui eu já tenho 3. Eu preciso continuar até obter 11. Eu vou executar os meus e eu já volto. Na continuidade, eu executo no próximo ponto um ponto baixo, somente para fixar a próxima etapa que vai acontecer. Então aqui eu faço 1 e 2 correntes para dar altura, porque eu continuo trabalhando o ponto alto. Eu laço e no mesmo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Lembram-se, toda carreira é iniciada e encerrada com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu continuo executando 7 pontos altos, sendo um ponto em cada ponto de base. Então, aqui você acompanha o segundo, aqui já temos o terceiro, aqui temos o quarto, agora o quinto, veja só, aqui o sexto ponto alto, sempre lembrando, é 1 para cada ponto de base. E agora nós temos o sétimo. Ao chegarmos no ponto central, eu trabalho 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, o primeiro, veja, aqui o segundo, sempre trabalhando com fio duplo, ok? Aqui o terceiro, aqui o quarto e encerrando, minha gente, o quinto ponto alto no mesmo ponto de base. Volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base por 7 vezes. Depois disso, minha gente, eu encerro em um 8º ponto alto, aonde eu trabalho 2 pontos em um mesmo ponto de base. Vamos até o final? Para a próxima carreira, nós fazemos 1, 2 e 3 correntes, viramos o trabalho e trabalhamos no mesmo ponto de base, um ponto alto. Novamente, iniciamos a carreira com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, nós trabalhamos uma continuidade de 10 pontos altos, sendo 1 para cada ponto alto de base, para que nós alcancemos aquele ponto central, aonde nós executamos novamente 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Voltamos a trabalhar 10 pontos altos, sendo 1 para cada ponto de base e encerramos a carreira novamente com 2 pontos altos em um mesmo ponto de base. Vamos lá? Então aqui eu vou executar esta minha carreira e eu volto no final. Novamente vamos fazer arremates. Então eu viro o meu trabalho e já partindo aqui do primeiro ponto aonde nós nos encontramos, nós vamos trabalhar o arremate por 9 vezes. Então, você vai acompanhando aqui o meu segundo arremate, o meu terceiro e assim sucessivamente. Vamos lá? São 9 arremates. Fazemos agora, então, no próximo ponto, aquele ponto baixo para iniciar novamente a carreira e 2 correntes para dar altura. Eu laço e no mesmo ponto de base, hein? Vamos trabalhar um ponto alto. Lembrando, começamos e iniciamos a carreira com pontos altos, com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora eu executo 4 pontos altos, sendo 1 para cada ponto que eu tiver à minha frente. Então você acompanha o primeiro, aqui o segundo, o terceiro e agora o quarto. Gente, o próximo ponto é aquele ponto que recebe 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora você acompanha a continuidade, o segundo ponto alto no mesmo ponto de base, aqui o terceiro ponto alto no mesmo ponto de base, o quarto ponto alto no mesmo ponto de base e agora sim, o quinto ponto alto.
Volto a trabalhar por 4 vezes, hein, minha gente? Um ponto alto para cada ponto de base. E encerro a carreira executando 2 pontos altos no meu último ponto a ser trabalhado nesta carreira. Vamos lá, então? Agora chegamos na nossa última carreira, então fazemos 1, 2 e 3 correntes para virar o trabalho. No mesmo ponto de base, eu trabalho aquele ponto alto que vai me dar os 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou trabalhar agora por 7 vezes, um ponto alto em cada ponto de base. Depois dele, trabalho aqueles 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Volto a trabalhar um para cada um e encerro novamente com 2 pontos altos em um mesmo ponto de base. Vamos lá, minha gente? Vou executar aqui o meu e eu volto no final, porque depois desta parte nós temos que falar do acabamento para a peça.